Segundo dados da Associação dos Magistrados Brasileiros, o Brasil pode ter cerca de 80 mil crianças e adolescentes à espera de uma família. Essas crianças e esses adolescentes estão em abrigos, casas-lares e instituições de acolhimento. Em 2009, foi sancionada a nova Lei Nacional de Adoção. Esta lei pretende agilizar os processos que envolvem a adoção, impedindo que meninas e meninos fiquem por mais de 2 anos em serviços de acolhimento institucional ou familiar. Para falar sobre esse assunto, recebemos no Vida é Atitude o advogado Vitor Hugo Ferreira, também professor do curso de Direito da Unifra. Vamos fazer uma visita ao lar de Miriam, uma reportagem que a Mariana Fontana fez para nós e, de uma certa forma, ilustrar o nosso programa. Desde que surgiu, em 1961, o Lar de Miriam acolhe crianças e adolescentes. Porém, o tipo de acolhimento foi mudando com o tempo, passando de orfanato a acolhimento institucional. E a situação das crianças acolhidas também mudou. O Lar de Miriam hoje tem 53, 52, 53 anos. Então, ele tem uma caminhada de 50 anos, né, no acolhimento de crianças e de adolescentes. Então, o Lar de Miriam foi criado. Existiu uma junção com um outro abrigo que existia na cidade de Santa Maria, que era o Mãe Celita. O Lar de Miriam acolhe crianças e adolescentes de 0 a 18 anos, em 2 modalidades, o AZEMA e o acolhimento institucional. O Lar de Miriam vem fazendo essa reestruturação e vem, então, transformando o seu trabalho em acolhimento institucional e fortalecimento de vínculos, que é o que a gente chama de AZEMA. Então, atualmente, o Lar de Miriam ele tem 2 modalidades de atendimento, que seria acolhimento institucional, por determinação judicial, de crianças que são afastadas das suas famílias por estarem em situação de violência, e o AZEMA, que é apoio socioeducativo em meio aberto, que também consta no ECA, que hoje é chamado de fortalecimento dos vínculos familiares e comunitários, que atende em turno inverso à escola, com meninos e meninas de 6 a 10 anos. Hoje, o Lar de Miriam é mantido através de doações e parcerias. E o trabalho voluntário também é aceito no local, através de cadastramento. Sim, aceitamos trabalho voluntário através de parceiros voluntários que ficam no edifício Cassisme, na rua Venâncio Aires. Lá é realizada uma reunião com essas pessoas cadastradas para entender o que é o voluntariado. Assim, é feita uma seleção nas instituições, né, que tem a vaga e é encaminhado para instituições direcionadas que a pessoa deseja. Bom, após essa matéria, o que a gente pode pensar na sociedade brasileira hoje sobre preconceito, se ainda existe sobre preconceito sobre adoção, tu que vem passando por esse processo e também pela tua experiência como profissional, não é? Como que tu analisaria esse viés? A gente não pode ser utópicos em dizer que não há mais o preconceito. O preconceito existe, sim. Né? Agora, certamente, ele amenizou. É um preconceito bem mais reduzido que em tempos atrás. O que talvez tenha mudado, e essa mudança é a mais significativa, e para mim é uma bandeira, né? Trabalhar com a questão da adoção não mais como caridade. Isso. Porque o que nós víamos há tempos atrás eram famílias que adotavam crianças. Resolvi fazer uma caridade. Né? Adotei o filho estou criando como filho o filho da minha empregada, o filho da irmã Se via muito isso da no funcionária. E aquela criança adotada servia até algum momento mais como um funcionário e se chamava de filho de criação. Exatamente. Né? Hoje tem se trabalhado muito a expressão filho do coração
E eu acho que certamente a questão mudou muito para quem adota. E isso parece ser bom, né? Porque com certeza. aproxima, né, Claro. a pessoa da pessoa. Porque, na realidade, não é a consanguinidade que vai dar o valor afetivo, e sim a relação que se estabelece, né? Essas empatias que surgem, aquelas comunicações não verbais que às vezes dão. Uma outra questão que as pessoas têm muita dúvida, eu não sei se você já pensou sobre isso, é quando falar que o filho é do coração. Bom, essa é uma pergunta que muitas pessoas têm nos feito, né? Como é que vocês vão lidar com isso? Quando que vai ser o momento para contar? Vocês vão contar? Acho que nenhuma relação ela pode ser pautada na mentira, né? Então não tem por que esconder que o meu filho é um filho adotado. Né? E aí uma outra questão que a gente tem trabalhado, eu e minha esposa particularmente, a gente tem dito, não existe um momento de contar. Já está contado. Hoje o nosso filho tem 2 anos e meio, ele sabe que é adotivo. Na cabeça dele, no entendimento dele, não existe um esconder e não sei como vai ser o futuro, mas não vai existir um momento de senta aqui que o pai quer te contar uma coisa. Tu é filho do coração, né? Ele vai crescer ouvindo isso. Exatamente, vai absorver então, na relação essa condição de aproximação de vocês. Exato, nós temos fotos dele no momento que ele conviveu no lar, nós temos o contato com as pessoas que são do lar. No lar houve um batizado, que se diz, batizado em casa, ele tem uma madrinha que é do lar, nós não queremos perder o vínculo com essa pessoa. Então, o que existe é uma relação de adoção, de carinho, e eu acho que se isso for bem tratado, bem trabalhado, não tem por que haver um momento de contar. Mas tu sabe que até mesmo dentro dos processos psicológicos, não é? Quanto mais precoce e mais natural, é bem como tu estás explicando, é um adendo a mais. Ele vai crescer nessa situação. Vai crescendo nessa situação, não é? Mais a pessoa entende isso como algo natural, circunstancial de uma certa forma, mas de fácil assimilação. Sim. Não é? Uma vez aconteceu de acompanhar um caso de uma pessoa que ficou sabendo que ela era adotiva em torno de 50 anos. Ela sempre relatava uma sensação de que algo não estava bem, sabe? Que algo não era muito claro. O segredo, a mentira, né? Bom, quando essa pessoa soube foi verbalizada essa condição, a pessoa teve um trauma muito grande, um sofrimento muito grande para elaborar. E isso é uma pessoa madura, em torno de 50 anos. Então parece, de fato, assim, que a condição, a melhor oportunidade é isso crescendo junto. E não existe como materializar, sustentar essa mentira por muito tempo. Né? Aí a criança ela vai convivendo com outras crianças da tua própria família. Aquela outra criança sabe, e a criança sem maldade um dia vai dizer, tu é adotado. Mas sem exatamente, né? Então, exatamente. essa frustração, acho que é uma frustração desnecessária. Qualquer frustração não é interessante. Né? Mas o saber desde sempre é e tem que seja o caminho. Vitor Hugo, que dizem que acham muito difícil adotar, que não sabem como fazer. Na tua opinião, assim, o que tu acha que está acontecendo ali? Porque pode ser difícil pela via legal, pelos processos todos que tem que acontecer, e pode ser difícil pelo processo que nós estamos falando agora da assimilação dessa relação, né? Como é que tu entenderia isso? Olha, a questão talvez de dificuldade seja o processo burocrático. Né? E aí eu não vou dizer nem dificuldade, não é um processo difícil, ele é um processo lento, a qual tu tem que esperar. Certamente não é uma gestação de 9 meses, né? Minha esposa diz. Eu tive uma gestação de 3 anos e pouco, só que é uma gestação lenta e que ela se materializa em dias. Porque daí tu tá aguardando, mas quando surge, agora eu vou adotar. E a outra questão da dificuldade, eu não estou encontrando dificuldade alguma. Acho que se tu for de coração aberto à relação e se houver de fato o carinho, a afetividade, não tem dificuldade. Né? Só que tu tem que estar de fato preparado para ser pai.
aquela criança ela está preparada, não existe, pelo menos é o meu relato, né? Claro. E aqui é um relato muito mais pessoal, mas a criança ela vem de coração aberto também. Ela quer, antes de qualquer coisa, uma família. Ela quer Porque, às vezes, alguém para chamar de pai, alguém para chamar de às mãe. vezes se sabe de casos que os pais desistem da adoção. Sim. Aconteceu o processo e tal. O que fecha ali? Eu tive também uma experiência no dia em que se encaminhou o processo, o promotor de justiça que estava cuidando do caso me perguntou: eu posso ter a certeza que tu não vai voltar aqui me devolvendo essa criança? E aí a resposta foi, né, a minha esposa, que já tem uma filha de um outro relacionamento, perguntou depois, mas existe a possibilidade de devolver um filho? Então, para passar na cabeça de alguém que tu está adotando e que tu possa devolver, e que tu chegar a devolver, eu acho que é uma situação totalmente desumana. Né? As pessoas deveriam entrar num cadastro para não adotar mais. Para não adotar mais, né? Porque não, e a resposta é justamente essa. Se tu tens um filho, vamos fazer a distinção agora, se tu tens um filho biológico, tu tens para quem devolver ele, tu devolve ele para alguém, tu diz, eu não quero mais ser pai dessa criança. Então, a adoção tem que seguir esse mesmo caminho. Tu te atira a um mundo que é completamente arriscado, mas é arriscado da mesma forma que tu tem um filho biológico. Isso é interessante. Essas tuas associações me fez lembrar também de um filme chamado Arthur 2, com a Liza Minnelli, onde o casal passa por um processo de adoção, mas eles estão em muito conflito, porque o marido é alcoólatra. Conflito entre eles. E a assistente social vai lá, faz a visita, volta e fica preocupada, eles têm que pintarem a casa, eles pintam. São os requisitos que lá na legislação americana, no caso, sugeriam a eles, né? E eles sempre em conflitos, porque vão separar, não vão separar, volta, e esperando a criança. E no meio disso tudo, um dia bate a assistente social na porta da casa e diz, chegou o filho de vocês, não com ele embaixo do braço, mas que estava pronto, não é? E viu aquela bagunça toda, aquela gritaria e perguntou assim, cheguei em uma hora? Né? Olha a simbologia, né? Sim. E a Liza Minnelli, a personagem dela, diz assim, não, chegou na hora certa. Então, essa é o que tu está falando, exatamente. Né? Não tem um momento. O filho adotivo ele é tão, entre aspas, natural como o filho da gente. Não é? E uma outra questão que... Das perguntas que as pessoas vão te fazendo, tu vai formulando as respostas e vendo qual é o teu pensamento sobre aquilo quando talvez você não tenha exteriorizado ainda, né? Muitas pessoas têm dito para mim, que bom que vocês adotaram, vocês vão mudar a vida desse menino. Não. Se eu vou mudar a vida dele, eu não sei ainda, né? Mas que ele mudou a nossa, eu posso afirmar. E aí uma outra questão, vocês não têm condições de dar para ele o que ele nunca teria. Aí tu vem narrando a questão do filme, que precisava de uma cor numa parede, precisava de detalhes financeiros, talvez, né? Essa criança, e qualquer criança que está no lar, ela não precisa da situação financeira. Pois eu ia te perguntar, quem adota não recebe nenhum incentivo financeiro, né? Não, de forma alguma. De forma alguma. Essa criança, hoje nós podemos... tem que ver se tem condições financeiras para adotar. Que bom, é um critério também, né? Não vai passar necessidade. Mas agora, famílias que têm um maior poder aquisitivo ou um menor poder aquisitivo, para aquela criança que está sendo adotada, ela só precisa de uma palavra que é carinho. Né? E o carinho vai vir daquele que tenha tanto maior poder econômico quanto daquele que tenha um poder econômico Existe menor. uma preferência de idade cada vez mais precoce, não é? O quanto mais precoce, a preferência maior. Existe uma explicação para isso, no teu ponto de vista? Os dados apontam que as pessoas optam por recém-nascidos. Exatamente. Ou uma faixa etária reduzida até determinado limite de idade, que vai entre os 2 anos. Né? A explicação disso é justamente porque quer se fazer o vínculo quanto antes.
talvez uma criança maior não seja a opção, daí entra na questão do cadastro, né? Da escolha. Mas aí nós temos... é necessário bater o olho, porque tu vai preencher uma ficha em que é um processo meramente burocrático, em que tu diz que tu quer uma criança de olhos claros, que tenha até 2 anos. E aí tu te apaixona, né? Desenvolve esse afeto pela uma criança que tenha 5 anos e que ela seja negra. Né? Então, carinho, amor, é uma explicação que não está no direito. Então, o direito é burro quando ele tenta regular situações que são laços afetivos. Não tem como, por mais que tu queira organizar, regulamentar essa situação, nunca o direito vai chegar à precisão de dizer o que é o afeto e como que isso se desenvolve, quem tem laços afetivos aqui, quem tem laços afetivos ali. Vitor Hugo, há uma campanha em Santa Catarina da Casa Laços de Amor que incentivou a adoção de crianças mais velhas. Vamos ver um trecho de um vídeo e vamos poder conversar um pouco sobre isso. A gente sempre conversou sobre adoção, mas nunca assim, vamos realmente adotar. Aí fui na Casa Lar e de repente uma menina começou a me olhar e já aquilo doeu meu coração, né? Aí eu perguntei, tu quer passar o final de semana na minha casa? Ela disse, eu quero, tia, mas eu tenho mais 3 irmãs, elas podem ir? Saltar de 2 filhos para 6, né, triplicar o número de componentes da família não era coisa fácil de se fazer. A responsabilidade é muito grande. Tu fazer uma adoção que não seja planejada, que seja uma coisa traumática para a criança, é pior do que tu não adotar. Inicialmente era a ideia de uma adoção, mas eu me vi na situação que eu não podia deixar essas crianças lá. E ali já tinha uma outra família, e as 4 eram uma família. Então o melhor de tudo para dar certo era que a gente unisse aquela família a essa outra família que estava disposta a adotar. Nós não somos ricos, não temos poder financeiro, não somos economicamente bem-sucedidos, mas nós temos uma coisa que a gente pode dividir com quem está precisando, que é o amor. Não tem outra palavra assim, porque eu acho que o amor ele supera tudo, né? A gente consegue, com amor, resgatar outros valores que muitas vezes assim a gente nem lembra, mas está tudo ali dentro, sabe? Porque quando tu adota uma criança, 4 crianças, 3 crianças, sei lá, tu estás dando amor que é incondicional. Ou seja, tu amar o filho que é teu, biologicamente, é uma coisa normal. Agora, tu amar o filho de outro, né? São gestos simples do teu dia a dia que tu vai acumulando riqueza dentro de ti, né? Então, Vitor Hugo, esse vídeo que nós assistimos traz uma peculiaridade, não é? Que não é somente uma criança, mas 4 crianças. Como que se dá esse processo, não? A ideia, por mais que o vídeo toque na questão emocional, né? Ele é muito mais emoção do que técnica, nesse ponto o direito ilumina uma questão que é extremamente interessante, que é justamente o juiz, o magistrado que for encaminhar uma decisão de adoção, que ele opte, que ele trabalhe a ideia de manter irmãos na mesma família, né? Não dividir irmãos. E aí nós temos várias passagens do que nós conseguimos ouvir e assistir do vídeo que justificam isso. Tá? Claro. Um dos depoimentos da mãe ali era que já existia uma família
né, que era a família desses irmãos. E estava-se agora, então, juntando a família dela. Né? Então, e o resumo de uma questão que eu já tinha até anunciado aqui. Nós não precisamos de uma família rica para adotar. Tá? Porque o resumo de tudo isso está numa única palavra, que é o amor, é o carinho, e não tem história de insucessos se tu chegares de fato a trabalhar justamente essa questão. O carinho, o amor vai fazer com que aquilo aconteça, que vai ser um processo natural. O pai no vídeo ali mencionava a questão de que ninguém nunca cobrou nada, ninguém nunca exigiu que fosse chamado de pai, de mãe. Foi se dando. Isso acontece. Outra preocupação que traz, eu não sei como é que tu já lida com isso, não é, que está relacionado também ao quando contar, né, que tu já explicasse, que também é uma forma natural, né, mas muitos pais adotivos têm uma preocupação, e até acho que alguns não adotam por isso, que dizem assim, ela vai chegar uma idade que eles vão querer saber das suas raízes. Como que vai ser? Porque para o pai e para a mãe adotivos, não deixa de ser uma sensação de, num certo ponto, de que, bom, será que eu corro algum risco de ser abandonado, agora eu ser abandonado como pai? Como é que vai ser esse encontro dentro da possibilidade disso acontecer, não é? Como é que a gente faz uma previsão futura sobre isso? Assim? Eu não alimentei ainda esse conflito, né? Falando pessoalmente, assim. Mas existe a possibilidade, qualquer criança que tenha sido adotada, ao completar 18 anos, ela tem acesso a todo o processo de destituição do poder familiar e do processo de adoção. Existe, é uma isso lei. Legalmente. Né? Então, independente de eu querer ou não contar, essa criança ela pode ir até a comarca onde tramitou o processo de adoção, não mais uma criança, mas um adulto, né? Claro. Ela vai até a comarca, o processo vai estar arquivado e ela tem condições ali de ter acesso a todas as informações. O nome que tinha, o nome dos pais biológicos, a cidade em que eles residiam, o endereço dos avós paterno, materno. Então, é um livro aberto, como eu disse, não tem como nós faltar isso na mentira. E aí eu acho que o direito acertou de novo. Claro, né? Claro. Só que é um conflito pessoal que nós vamos ter que tratar. Pessoas crianças que tenham sido adotadas, vão entender isso como uma necessidade, talvez descobrir as suas origens, outras não. Alguns relatos que eu posso trazer é o seguinte, nesse período de quero ser um pai, né, muitos foram os meus desabafos, as minhas conversas, quando iniciou o processo de adoção. Eu tenho uma média de 300 alunos por semestre, sempre isso foi discutido, trabalhado, conversado em sala de aula. Muitos foram os meus alunos que foram adotados, que vinham conversar comigo, né? Alguns que me narraram conflitos que tiveram, outros que disseram que uma vez o pai adotante perguntou, queres conhecer teus pais? E a resposta foi, meus pais eu já conheço, meu pai é você, a minha mãe é a mãe. Esse futuro se estabelece conforme a relação foi amadurecendo, né? Então, é uma questão bem de futuro e futuro incerto. Não sei se meu filho vai querer saber quem são os pais biológicos dele. Né? Talvez sim, talvez não. É uma situação que hoje eu posso te dizer que eu não impediria. Não sei o que vai ser do Vitor daqui a 16 anos, quando o Murilo tiver 18, e talvez ele pergunte. E talvez me diga, eu quero ir lá conhecer. Em nível de esclarecimento, assim, Vitor Hugo, já vimos no início do programa hoje que qualquer pessoa pode adotar. Existe alguma preocupação legal, impedimento legal nos vínculos homoafetivos? Existe uma discussão e essa discussão cerceada certamente por uma questão que é preconceito. Né? Hoje, e é uma questão que eu trabalho em sala de aula com os meus alunos lá no Direito. Hoje, se tu fizeres uma enquete, quem aceita a união homoafetiva, e daí já vem da palavra, né, homoafetivo, o afeto no reconhecimento da sua união entre dois homens ou duas mulheres.
90% das pessoas vão aceitar a possibilidade dessa união estável, do casamento, das pessoas do mesmo sexo. Aí disso deriva uma segunda pergunta. Desse casal do mesmo sexo, quem concorda aqui que eles possam adotar? Aí aqueles mesmos 90% que concordam que eles possam manter uma instituição familiar, casar, né? Talvez 50% vão dizer, não, eles não podem ter filho. Tanto assim? Eles não podem adotar. E o direito faz alguma interpretação disso? O direito está caminhando em torno disso, né? A sociedade, tanto o direito quanto a sociedade, os dois são dinâmicos. Porém, o tempo do direito não é o mesmo tempo da sociedade. Com certeza. A sociedade está em transformação, se aceita a possibilidade do reconhecimento da união estável entre pessoas do mesmo sexo, mas ainda não se aceita, não está tão claro para as pessoas a possibilidade de adoção. Há quem possa dizer, não, mas como é que uma menina vai ser criada por 2 homens? Ou com um menino, ou a menina vai ser criada por 2 mulheres. Quem que ela vai chamar de mãe? Quem que ela vai chamar de pai? E aí nós temos que trabalhar uma nova conjuntura familiar. Ela não vai ter um pai e uma mãe. Ela vai ter 2 mães. Aí uma outra questão, poxa, daí lá no dia dos pais, como é que vai se trabalhar a festinha do colégio? Bom, é o colégio que tem que se adaptar, não mais fazer uma festa em comemoração a um dia dos pais, mas talvez, e tem escola em Santa Maria que já trabalham em Santa Maria, para falar pontualmente, mas no país tem essa questão, né? Mas Santa Maria tem, que é trabalhar a questão não mais o dia do pai ou o dia da mãe, mas comemorar o dia da família. Porque essa família pode ser 2 pais, 2 mães, essa família pode ser a avó, né? Essa família pode ser uma mãe adotiva, essa família pode ser um pai adotivo. Nós temos aí uma conjuntura, e aí entramos numa outra temática que passamos aqui o resto do dia conversando. Mas, Vitor Hugo, assim, são novas as conjunturas familiares. Essas associações que tu trazes são muito ricas, muito importantes e claras, essa maneira como tu traz, né? Que mensagem você deixaria para quem está pensando em adotar ou para quem já é um pai, uma mãe adotivo? Aqui para os nossos telespectadores. Bom, para encerrar, então, a questão repassa, a mensagem final repassa acho que consegue se perceber desde o início da nossa conversa, né? Que é uma questão de amor, de carinho. Né? Não adote, repense se você está pensando em fazer caridade. Né? Caridade não se faz por adoção. Né? Caridade você pode ir lá, brincar com a criança, pode frequentar um lar. Caridade tu pode ir até a rua, trabalhar com crianças que estejam desabrigadas. Faça a caridade. Mas a adoção não é um gesto de caridade. A adoção é um gesto de amor. E aí, isso passou pelo vídeo que nós assistimos, repassou pela minha fala. E antes de qualquer coisa, a grande mensagem que eu possa deixar para as pessoas, a adoção, ela vem não da palavra em que eu vou mencionar agora, mas é de uma adaptação que a gente consegue trazer como mensagem final e como a adaptação ao sentimento que o Vitor possa transparecer aqui. Tá? A adoção, ela vem de doação, tá? Pelo menos para mim. É o que eu percebo. Então, quando se fala em doação, quando se fala em adoção, esteja preparado, esteja pronto para se doar. Tá? Se doar a um universo que certamente é desconhecido, não existe regra, não existe receita, e isso é tão próximo ao que é um filho biológico, porque não existe essa distinção entre o filho biológico e o filho adotado. Muito bom, Vitor. O mesmo carinho que tu vai ter, né? Então a ideia é essa. A doação eterna que tu tenha um filho é a mensagem final que eu posso deixar. Bom, Vida e Atitude de hoje fica por aqui. Até o próximo programa.